Bom, vou começar explicando um pouco do nosso trabalho. A primeira etapa que a gente fez foi criar o código para poder fazer a análise, né, e gerar os insights. Bom, primeiro a gente carrega os dados. Eu tinha escolhido uma tabela, né, uma base de dados no dataset de supermercado, mas ficou é, muitos tipos de pedidos, né, muitos conjuntos. Então, conjuntos não, né. Tinha ficado muito tipo de pedido diferente, então tava com um suporte mínimo muito baixo, ele não via tanto padrão, tava bem ruim. Então eu preferi escolher é, um de padaria, tudo bem? E, bom, aqui eu só faço preparação dos dados, crio a cesta de compra, faço codificação dos dados, rodo o FP Growth, gero os filtros e organizo certinho para poder a impressão ficar bonitinha, tudo bem? E assim foi a saída, quando eu rodei o código. Aqui gerou os padrões, né, que você vê que eu fiz um padrão tipo... Ah, se alguém compra algo, então junto também vai comprar alguma coisa, porque eu queria que ele ficasse bem explicadinho. Aí eu fiz os quatro tipos de informações, né, de números, que ajuda a gente a analisar a situação, o suporte mínimo que a gente viu, a confiança, o lift e a convicção, tudo bem? Eu vou focar em falar principalmente da confiança e do lift, que eles são os mais importantes na minha visão para poder analisar o contexto, beleza? E. É, bom, ele analisou aqui tipo, quase 10 mil cestas de compras, né? E retornou uma lista de regras sobre os hábitos dos clientes e uma padaria, resumidamente. E, como eu disse, né? Tipo, eu usei esse padrão de, se comprar algo, então também comprar algo, beleza? Aqui a gente vê que tem muito padrão encontrado, né? Muito tipo de regra encontrada, mas eu vou focar só em cinco, porque é muito padrão, não vou explicar cada um que eu achei, o que provavelmente pode ocasionar, o que realmente pode ser, que gerou esse padrão na realidade, mas eu vou focar em cinco, tudo bem? A primeira regra que eu encontrei, que eu analisei, foi o do café e chá, se alguém compra ali juntos. E também vai comprar bolo, beleza? Bom, dá pra perceber que essa não é uma compra pra uma pessoa só. Provavelmente, porque quando vê, tipo, a gente vê as duas principais bebidas quentes na mesma cesta, é um sinal claro de que é uma compra social, é uma compra em conjunto. Talvez pra uma reunião, no escritório, encontrei amigos em casa, não sei, deduzindo. E combina completamente com a ocasião, né? No caso, pra você pegar um bolo pra compartilhar. E, tipo, eu deduzi isso. Por quê? Porque a gente vê que a confiança aqui é de 0,21, 2, né? Que seria mais ou menos 20%. Isso quer dizer que mais ou menos que a cada 5 vezes que alguém compra café e chá, em uma delas pelo menos ele vai levar bolo. E ao a gente, no caso, ai meu Deus, analisando o Lyft, isso fica mais claro. Que ele é de 1,94. Ou seja, ele diz que essa não é uma simples coincidência, né? A presença do café e do chá na sexta torna a compra do bolo, tipo, por quase duas vezes mais provável do que o normal. E isso é uma sensação, tipo, super forte. Tipo, isso dá uma dica enorme pra padaria, tipo, eu consigo de cara imaginar algo como criar combo de uma reunião, ou kit lanches, com as bebidas e uma fatia de bolo, porque, tipo, pô, duas vezes é muita coisa, sabe? E, bom, tem a segunda regra que eu escolhi, que é a da. Se alguém compra torrada, né? Então também compra café. Aqui. É... No caso, esse é um padrão clássico. Claramente. Tipo, é simplesmente o cliente do café da manhã, buscando uma refeição, tipo, rápida e tradicional, né? A torrada, raramente, obviamente, ninguém vai comprar uma torrada sozinha. E o café, pô, é um acompanhamento perfeito pra ela. A gente nota, né, isso, analisando os números. Se você for ver aqui, a confiança é de 0,70, né, que é mais ou menos 70%. Isso é alto demais. E é mais ou menos algo como a cada 10 pessoas que pedem a torrada, tipo, 7 delas também levam café. Tipo, é uma aposta totalmente segura. E, tipo, se a gente não tivesse satisfeito com isso, a gente pode vir aqui e, tipo, o Lyft só prova isso, né? Porque mesmo o café, né, você pode dizer, pô, mas o café é super popular, ele pode dar em vários pedidos. Beleza. Só que a gente vê no Lyft que ele é de 1,47. E isso simplesmente leva a gente a notar que ele, ele tá dizendo que 47% aumenta, né, a chance dele ser comprado. E o que leva a gente a notar que essa regra grita pra uma promoção, né? De combo do café da manhã. Bem, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, né? Pra não ficar muito tempo, mas a outra regra que eu vi é o do bolo. Se você compra bolo, você também compra chá. Que a gente nota que a gente pode, tipo assim, encontrar um perfil de cliente diferente, né? Ele não é só fã de café, mas sim que é o que aprecia, sei lá, enfim, assim, um chá da tarde, né? Onde o bolo também é uma escolha de acompanhamento, né? Enfim, a gente nota que isso aqui é um padrão bom, porque, novamente, né, analisando a confiança de 22,9, quer dizer que quase um em cada quatro clientes compra um bolo quando escolhe o chá como acompanhamento. E se a gente for ver o lift, tá 1,60, que quer dizer que é, tipo assim, ele tá dizendo que, tipo, 60% das pessoas que compram um bolo e chá é forte, não é um acaso, né? Sendo uma ligação mais poderosa e menos casual do que o próprio bolo com café, que tem um lift de, tipo assim, de 1,10, como a gente viu, né? E, sei lá, isso aí na cara já leva o pensamento que a padaria podia, sei lá, criar um menu especial do chá da tarde, oferecendo, tipo, vários tipos de chá com fatias de bolo do dia. Tipo, isso ia ser uma boa escolha, né? E um bom caminho pra se caminhar pra poder ganhar um dinheiro, né? O outro padrão que eu escolhi, que é muito interessante, é o do Medialuna. Primeiramente me chamou a atenção por causa do nome, né? Mas enfim, já vou explicar ele. Bom, aqui que tá dizendo que se alguém compra Medialuna também compra café. Isso é um lanchinho rápido, né? O cliente busca algo, tipo, bom, né? Tipo, como se estivesse numa sala pra comer alguma coisa de boa, né? E eu pesquisei e a Medialuna é tipo um croissant. E isso é interessante, né? Um salgado, assim, enfim. E a gente pode verificar aqui nos números
a confiança é de 0,56, né? Quer dizer, tipo assim, mais ou menos 0,57. Tipo assim, é 57% de chance de. É, de chance a mais, né? Que, no caso, 57% das pessoas compram isso, né? E. Bom, a gente pode notar um comportamento totalmente previsível, né? Tipo assim, pô, 57%, tipo, mais da metade. E ao analisarmos o Lyft, a gente percebe que, tipo assim, não é à toa. Beleza, que não é um número extravagante, beleza, mas, tipo assim, 1,18 é, tipo assim, 19% é, tipo, de chance a mais de comprar o café. Entendeu? Então, pô, isso aí já faz você pensar em posicionar os corações, né, esses medialunos, no local mais visível do balcão. Bem ao lado da máquina de café. Pra poder aumentar esse impulso, né, dos clientes quererem comprar, assim. Bom, na parte anterior, a gente viu o nosso algoritmo executando o FP Growth, né? E conseguimos extrair uma tabela com dezenas de regras de associação do dataset da padaria. A gente encontrou os itens que são frequentemente comprados juntos e calculamos as métricas como suporte, confiança e o lift. Mas uma tabela cheia de números fica muito difícil de interpretar. Então, para entender de forma mais rápida essas regras, né, o que pode ser feito? Entra aí então a parte da visualização dos dados. Então, nós vamos analisar os dados segundo o código, que o objetivo é transformar nossos dados em gráficos, né, mais intuitivos. E esse aqui, né, é o nosso script de visualização. A primeira coisa que nós fazemos é importar duas bibliotecas essenciais para gráficos em Python, que é a Matplotlib e a Seaborn. Elas darão as ferramentas para criar as visualizações. O código verifica, né, se a nossa tabela de regras, que chamamos de regras finais, existe e não está vazia. Isso é uma boa prática, né, para evitar os erros. O plano principal é criar dois gráficos, né? Um gráfico de dispersão, né, o scatterplot, para ter uma visão geral de todas as regras que nós encontramos, que é nessa parte aqui, ó, do gráfico 1, e o gráfico 2, que é um gráfico de barras, para destacar as 10 regras mais fortes e relevantes. Bom, eu vou mostrar agora, né, o primeiro gráfico aqui, só ajustar ele para caber na tela, né? E ele é o scatterplot, né, que nos ajuda a visualizar a relação entre três métricas ao mesmo tempo. Cada bolha nesse gráfico representa uma única regra de associação. Ele funciona basicamente assim. O eixo X, que é o suporte, né? A posição horizontal da bolha diz o quão popular é aquela regra. Aí quanto mais para a direita, mais frequentemente os itens daquela regra aparecem junto nas compras. E como podemos ver, a maioria das nossas regras tem um suporte baixo, o que é bem comum. Já o eixo Y, representa a confiança. A posição vertical nos mostra a confiabilidade da regra. Quanto mais alto no gráfico, maior a confiança. Uma regra com confiança de 0,7, por exemplo, significa que em 70% das vezes que o primeiro item é comprado, o segundo também é. A segunda métrica aqui é o tamanho e a cor da bolha, que estão representando o lift. É aqui que é a parte mais interessante. O tamanho e a cor da bolha, né, juntos, funcionam da seguinte maneira, né? As bolhas maiores e mais claras, que no caso aqui estão em tons de verde e amarelo, tem um lift maior. O lift nos diz o quão surpreendente e forte é a associação, superando a casa. É a principal medida de relevância. E o que esse gráfico nos revela, né? É, dá para se observar que as bolhas maiores e mais brilhantes, que são as regras com maior lift, estão na parte de baixo e à esquerda. Isso nos mostra um insight crucial. As associações mais fortes e interessantes, alto lift, né, nem sempre são as mais frequentes, ou seja, um baixo suporte, ou as mais confiáveis em termos absolutos, né, que possuem confiança entre 0.2 e 0.4. Um analista poderia usar esse gráfico para explorar esses trade-offs, né, e talvez encontrar regras de nicho, que apesar de não serem super populares, representam um comportamento de compra muito específico e valioso. Bom, agora nós vamos focar no nosso segundo gráfico, né, que possui os resultados principais, né, de quais são as 10 regras de ouro que nós encontramos. Né. Só vou ajustar aqui para ele caber tudo na tela. Um minutinho. Aqui. Pronto, né? Tá aqui o gráfico. E o que esse gráfico, né, ele mostra? Ele ordena as 10 melhores regras com base no seu valor de lift. Cada barra representa uma regra, e o complemento dela indica quão forte é essa associação. Vamos analisar primeiro a regra no topo, né? Coffee, tea e cake. O lift dela é de quase 2.0. E o que isso significa na prática, né? Significa que um cliente comprando café e chá juntos tem quase 2 vezes mais chance de também comprar um bolo do que um cliente qualquer, né? Escolhido ao acaso. E essa é uma informação muito poderosa. Olhando para as outras regras, né, vemos um padrão claro. O café está presente em quase todas as associações mais fortes. Regras como toast, coffee, Spanish brunch e coffee e média luna coffee mostram que diversos produtos incentivam fortemente a compra de um café junto. Então, o que a padaria pode fazer com todas essas informações, né? Concluindo aqui os nossos insights de negócio. Ela pode fazer o seguinte, né? Criar combos de promoções, tipo, baseado na regra mais forte. Eles podem criar uma promoção de tarde com café, chá e um pedaço de bolo, por um preço especial. E isso incentiva o comportamento que já existe e pode aumentar o valor médio de cada compra. Eles também podem fazer o seguinte, né? Otimizar o layout da loja, né? A disposição. Os produtos que aparecem juntos nas regras, como toast e café,
podem ficar posicionados próximos um do outro na loja para facilitar a compra por impulso. Eles também podem usar esses dados para fazer um marketing direcionado. Tipo, em um aplicativo por delivery, se o cliente adiciona o sandwich no carrinho, o sistema pode automaticamente recomendar tea, que é chá, ou coffee, com base nas regras que encontramos. Né? Então, para resumir, né, esse segundo código ele pega os dados brutos da nossa análise e transforma nessas visualizações mais claras e associáveis. Passando de uma tabela de números para insights de negócio que podem ser, de fato, algo que ajuda a padaria a vender mais. Né? E esse é um dos poderes daí, né, da mineração de dados.